se dedicar somente à atividade de árbitro e ser profissional e receber um salário também digno de deixar de exercer outras profissões para ser árbitro? Infelizmente, nem profissionais, reconhecidamente falando, né, como legislação federal, não existe a profissão de árbitro de futebol. Tanto que eu não usei aqui, Rodrigo Bragueto, árbitro profissional. Eu falei árbitro, tarará, porque... Não existe o reconhecimento ainda como lei, né, que nós possamos ser reconhecidos. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria dos árbitros. Todos nós precisamos e até precisamos comprovar essa outra atividade com os nossos ganhos, né, para que não só viva da arbitragem. Então, quase todos nós temos essa dificuldade. Já aconteceu comigo também, de ter que dar aula até 6 horas da tarde, para sair às 6 da tarde do colégio e estar no Pacaembu, por exemplo, 8h30 para apitar um jogo às 10 horas. Isso já aconteceu e acordei cedo, porque eu entrava no colégio às 7h30, era a primeira aula. Quer dizer, teria que ficar concentrado como ficam os jogadores, descansado para aquele... Bem alimentado, né? Bem alimentado. A grande maioria de todos nós temos essa dificuldade, que é a alimentação, o próprio treinamento. Eu ainda tenho uma atividade hoje, com os projetos que a gente tem com o futebol, com a garotada, ainda me propicia poder treinar quase que no meu horário de trabalho. Mas muitos árbitros trabalham em escritório, das 8 às 18. Então tem que abdicar do horário de trabalho, às vezes para treinar. E se pegou um dia pesado lá que ele não teve tempo de almoçar, que acontece em uma cidade como São Paulo, que entra executivos, come um sanduíche, toma uma vitamina, um suco de laranja e depois à noite vai ficar correndo 1h30. Às vezes quando toma esse suco de laranja, né, e come esse sanduíche. Às vezes já aconteceu comigo de eu me alimentar pessimamente bem pessimamente mal durante o dia e tentar me alimentar bem antes da partida, né, fazer alguma coisa próximo do jogo, mas que não resolve, a gente sabe. Então essa também é mais uma dificuldade que nós encontramos. E por que você acha que encontra tanta resistência essa ideia da profissionalização dos árbitros? No fundo, doutor, eu acredito que seja o empregador. Quem será o empregador dos árbitros? Hoje a Federação Paulista tem aproximadamente 600 árbitros no quadro de árbitros da Federação Paulista de Futebol. Desses 600, aproximadamente 100 árbitros atuam nas divisões aí principais do Campeonato Paulista. Então, se nós fôssemos colocar por baixo aí, quem seria o empregador desses 100 profissionais? Com os impostos, nós sabemos o valor dos impostos. Porque quem paga hoje indiretamente são os clubes, né? O clube mandante. O clube mandante é quem paga, fica encarregado da taxa do árbitro. Então, a gente hoje não tem um empregador fixo. Nós somos prestadores de serviços autônomos. Podia se pensar uma coisa como trabalhador avulso, que é previsto na Constituição. Vamos fazer o seguinte, estamos fazendo sinal que acabou o tempo do primeiro tempo, nós vamos para o intervalo, não é? Depois a gente volta aqui para o segundo tempo e eu falo um pouquinho, talvez, essa história do avulso. A gente volta rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo o árbitro de futebol Rodrigo Bragueto. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a profissionalização dos árbitros. E eu falei que talvez trabalho avulso. O que é o trabalho avulso? Por exemplo, quem trabalha lá na Steve em Santos. O sindicato recebe o pagamento, ou os pagamentos dos navios, das empresas, enfim. E ele faz o pagamento, e esses trabalhadores não são empregados, mas recebem todos os direitos, inclusive férias, 13º e fundo de garantia. E não tem um empregador. Então a gente podia até pensar nisso, viu? Porque que não tem cabimento. Não dá para você imaginar um árbitro que ficou o dia do jogo sem comer e apitar uma final de campeonato. Vai falar, mas ele já sabedor disso, ele deveria se preparar, mas ele é empregado. E tem muitos militares também, né? A grande maioria nossa hoje são árbitros com formação de educação física, que atuam também na carreira militar,
Então, acaba sendo, eu acho que é o acaso. Mas a grande maioria deles são formados em educação física e atuam também na carreira militar, né? Mas tem todas as áreas, né? Hoje nós temos advogados, dentistas, tem bastante gente em diversas áreas. Quanto à profissionalização, doutor, eu acho que até o programa é propício, né, para que se pense nisso, que possa nos ajudar também. Nós, como árbitros, nós temos o nosso sindicato, então, que é o Sindicato dos Árbitros do Estado de São Paulo. Temos hoje uma cooperativa que a gente conseguiu aí fundar, nos organizamos para poder que a federação repasse esse valor para nós sem que venha diretamente pelo clube. Nós estávamos tendo muito problema com o repasse da verba, o clube não pagava pela dificuldade que os clubes encontram-se, né, hoje, principalmente os da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Então a federação faz esse repasse via cooperativa. Eu acho que a gente ainda está muito longe de buscar esse caminho que é essa profissionalização dos direitos. Quando você vai para um jogo da 4ª divisão, tem tabela, não tem? Tem. Tabela para... Tem o valor, né, das taxas que o senhor fala. A tabela eu ia falar dos honorários, né, de advogado. Mas não deixa de ser. É o teu pagamento pelo jogo. E não pagam. Você vai lá, volta e aí fica por isso mesmo. Não, agora, graças a Deus, não tem mais acontecido isso. Porque a federação é quem tem feito o repasse via cooperativa. Então, tirando o repasse que os clubes têm com o direito de imagem, né, que a federação faz esse repasse, ela já desconta a taxa que o clube deveria pagar. Então não tem perigo de tomar o calote. Isso não está acontecendo mais. Também é burro o cara que faz isso, né? Que depois você pega o outro jogo e acerta de outra forma. Não, e nem pode, né? Não, nem pode. Mas assim, isso melhorou muito para nós, né? A cooperativa ajudou bastante para que isso não acontecesse mais. Você sabe uma coisa que se discutiu muito, você sabe disso, né? Uso de tecnologia na arbitragem de futebol. O que você acha disso? Talvez eu seja atuando, né, como árbitro atuante, o que mais tenha participado de experimentos com a regra de jogo. Porque todo mundo dá palpite, mas nunca esteve lá dentro, né? Então, eu participei agora recentemente, no ano passado, em um jogo que foi... com Martorelli, lá em São Caetano. Isso, com o Sindicato dos Atletas Profissionais. Eu estava nesse jogo, eu era o 4º árbitro, inclusive o responsável ali pelo monitor, né, para poder organizar os jogadores. Infelizmente, é uma coisa que eu não acredito que vai acontecer. Primeiro porque não tem como, igual foi feito, paralisar a partida para ver se... O Martorelli foi nosso aluno e me orientando aqui no mestrado. Então eu falei para ele, olha, eu vi. Foi ruim. Então não tem como, né? Infelizmente não tem como. Mas se tentou, né? Pelo menos agora a gente sabe que não dá. Porque quem fica dando palpite não captou um jogo melhor. Não captou não, quase nem vai a jogos de futebol e não sabe o que está falando. Por exemplo, um lance interpretativo. A bola, o atleta estava... Porque não dá para cortar o braço da pessoa que está jogando futebol. A bola bateu na mão. Você está lá apitando, você entende naquela fração de segundos que aquilo é bola na mão. É só pegar uma mesa redonda no domingo à noite. Vai passar esse lance 1000 vezes. Tem 9 pessoas lá na mesa. Fica 5-4 dizendo que foi pênalti. Fala, o árbitro errou então. Depois de meia hora de programa, vai, volta, passa de novo, olha aqui. E mesmo assim, quando eles decidem, às vezes decidem errado, vendo o replay várias vezes, né? E você não tem replay. E eu fico em casa dando risada, na verdade, porque eu falo, poxa, será que eles não estão vendo que não foi, né? Às vezes para confirmar até a nossa visão ali na hora. E também a parte de eletrônica no futebol não vai acontecer porque a FIFA priva muito por isso, né? Que é o que o futebol seja jogado em qualquer lugar do mundo com as mesmas regras, né? E é a universalidade do futebol que ela fala. Então, o lance polêmico que acontece em um grande jogo, em um grande estádio, é praticamente o que acontece no futebol jogado aos domingos pelos amigos lá na rua, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é árbitro já há 15 anos? Há 15 anos. Quantos lances de discussão se a bola entrou ou não você já participou? Que eu me lembre assim... Um ou dois assim que eu